Hoje, o Pode Virar Referência recebe alguém que construiu uma carreira sólida em tecnologia dentro de ambientes de alta complexidade e escala. João Carvalho é coordenador e arquiteto de software na CNN Brasil, professor e atua conectando tecnologia, estratégia e liderança no dia a dia. E ele foi um dos palestrantes do WordCamp Brasil em 2025, e foi lá que eu conheci ele. Nesta conversa, vamos falar sobre trajetória, crescimento dentro de grandes empresas, decisões difíceis e o que realmente faz alguém se tornar referência na área de tecnologia. João, seja muito bem-vindo ao Pode Virar Referência. Eu sou, como você falou, eu sou arquiteto de software na CNN, sou coordenador. Trabalho com desenvolvimento tem 11 anos, fez 11 anos agora há pouco, esses dias. E com tecnologia no geral tem 15 anos, apesar da idade eu trabalho já há bastante tempo, desde sempre focado bastante em tecnologia para web mesmo. Então, é muito do que a gente está acostumado, internet, são sites, aplicativos, e uns 6, 7 anos para cá, eu passei a me especializar bastante no segmento de mídia, de portais de notícia. E hoje a gente está fazendo um trabalho bem legal na CNN, colocando bastante inteligência artificial, trabalhando em performance, focando numa estratégia quase que onipresente no digital, né? Então a gente está em todo lugar, a gente está no aplicativo, a gente está no portal, a gente está nas redes sociais, na TV, e com uma estratégia do digital distribuída para todas essas áreas, né? Bacana, mas como que começou tudo isso? A tecnologia entrou na sua vida? Ela começou bem cedo de verdade. Eu diria que começou com uma curiosidade lá com uns 7, 8 anos, talvez antes. Eu era uma criança, e ainda sou, gosto muito de jogar videogame e também fui muito curioso. Quando eu comecei a jogar em fliperama, eu queria saber como aquilo funcionava, como que os jogos funcionavam. E não só isso, a estrutura de um fliperama, de um arcade, parece muito com um computador. E, e eu ficava muito curioso em entender por que que num computador a gente não tinha aqueles mesmos jogos que a gente tinha no fliperama. Foi aí que eu comecei, né? Comecei a estudar, tentar entender um pouquinho como que funcionavam os jogos, como que funcionava um computador no geral. E foi daí que eu comecei a pegar esse gosto, essa paixão por tecnologia, né? Foi por causa dos jogos. É interessante ver que a gente não precisa abandonar os antigos gostos, né? Que nem você que gosta de jogar videogame, joga até hoje. E olhando para trás, qual que foi a decisão mais importante da sua carreira até agora, para você chegar aonde você está? Muitas decisões, mas eu acho que eu diria que a mais importante foi o estudo independente. Eu passei a maior parte do meu tempo, e ainda hoje, estudando não nos modelos tradicionais, né? Uma faculdade, um curso, ou em coisas desse tipo. Foi muito em métodos não tradicionais, né? Não tradicionais para os dias de hoje, né? Então, seja lendo um livro, estudei bastante livro por PDF, não sou muito fã de livro físico, e também procurando problemas ou cenários da vida real que eu podia fazer em algum teste ou estudar. Então, eu fiz muito sistemas, programas, para teste mesmo, para estudo, sem a intenção de vender para alguém ou de fazer isso realmente funcionar em algum lugar. Então, eu lembro que no começo, é, lá quando eu comecei a estudar programação, eu criava sites de clone dos jogos que eu gostava de jogar. Então eu via os sites desses jogos e falava, ah, legal, quero saber como que isso daqui funciona. E aí eu tentava clonar eles. A mesma coisa eu tentava clonar os jogos, e não dava certo, não tinha como, né? Mas eu tentava. Uhum. E também fazia muito sistema que eu via, por exemplo, em mercado. Eu queria entender como que um PDV funcionava. Não fazia a mínima ideia de como isso funcionava. Mas eu ia lá e tentava fazer alguma coisa, nem que fosse só uma tela parecida.
E foi isso que realmente fez eu entender, não só como programar, né, não só como trabalhar como desenvolvedor ou desenvolvedor de software, mas também o que a gente precisa estudar e conhecer para poder entender necessidades de uma empresa, de uma pessoa, que desenvolver software é muito disso, né? Não é necessariamente a escrita do código. Na verdade, eu digo que a escrita do código é a coisa mais simples que a gente tem, a coisa mais básica. O importante mesmo é fazer o que a gente chama de análise de requisitos, entender que o que realmente esse software precisa resolver, o que uma solução precisa resolver, coletar uma coisa que tem em todas as áreas, né? Coletar um briefing, entender o que o Entender na cliente quer ser prática, feito. né? Exatamente. E a partir daí, entendendo tudo isso, raciocinando, montando uma arquitetura, muito parecida com o que o pessoal mesmo tem na engenharia civil, né? A gente faz projeto, a gente define arquitetura, e aí sim, a hora de escrever o código é a última e geralmente a mais rápida. E, E e foi nessa fase, né, quando você percebeu isso, acredito que você ainda não estava dando aulas, né, você ainda não era professor, mas quando você joga isso para a prática para os seus alunos, você aplica essa ideia de como você foi aprendendo? Como que você traz isso para o seu dia a dia? com certeza, com certeza. Eu só consigo aprender através do exemplo, né? Então, eu sigo essa metodologia também para ensinar o pessoal. Então, tudo que eu faço é baseado em projetos. A gente segue uma metodologia de ensino baseado em projetos. Então, eu tento trazer um cenário, um problema que eu tive enquanto eu estava em alguma empresa, ou então problemas ou situações comuns que eu costumo ver no dia a dia, e apresento para o pessoal para, a partir daí, a gente começar a desenvolver. Então, como o que eu faço é muito focado para a web, então os cenários, os desafios são muito para a web. Então, a gente foca bastante em performance, a gente foca bastante é, em acessibilidade, em usabilidade Que e bacana. também, e também em alto tráfego. Hum, você vê que é bem técnico, né? Essa área que você trabalha. E quando você estava construindo essa carreira para chegar onde você está, teve alguma coisa que você percebeu que você precisava mudar em você para continuar crescendo profissionalmente, ou abandonar alguma coisa para poder crescer? Teve algum momento difícil assim? Eu sou uma pessoa muito tímida, muito reservada, extremamente low profile, que não gosta de falar, não gosta de conversar muito, não gosta de se expor. E como dá para ver aqui, né, foi uma coisa que eu lutei contra e consegui superar. Ainda sou muito low profile, eu praticamente não existo nas redes sociais, mas é uma coisa que eu vi que era uma necessidade muito grande. Quando chega um certo momento de senioridade na carreira, você não pode mais trabalhar simplesmente como um cara que escreve código ou que recebe uma demanda e, e entrega essa demanda. Não é mais assim que funciona. Você sai dessa área muito operacional e passa a trabalhar muito mais em estratégia, em negócio, em business. E para você poder trabalhar com isso, você precisa se comunicar melhor, precisa se expor, precisa se impor. E isso foi para mim, eu como uma pessoa muito introvertida, foi um desafio muito grande. Ainda hoje é. Apesar de eu ser professor, de eu palestrar, eu tenho que me preparar muito para isso. Não é algo natural para mim. E é uma coisa que eu estou trabalhando ainda hoje. Que legal. Tecnicamente, eu acho que eu estou num nível legal, mas a parte da comunicação é algo que a gente tem que trabalhar bastante ainda. Realmente, hoje sem comunicação não dá, né? Para vender, para contar quem você é, contar a sua história. É realmente importante trabalhar nesse sentido. E principalmente você sendo da CNN Brasil.
acredito que abriu muitas portas para você depois, como, por exemplo, algumas palestras que você participou. E o que que muda quando você se trabalha com uma empresa desse nível, desse porte? Tem muitas responsabilidades juntas dessa, porque, como você falou, não dá para ser apenas um técnico mais, né? Você teve que aprender alguma liderança técnica? Como que foi para você essa virada? Eu me considero um técnico líder, né? Não um líder técnico. Então, eu sou Uhum. muito mais técnico do que um líder necessariamente. E na CNN, a, a necessidade é um pouco diferente, porque não existem muitas pessoas técnicas na liderança da CNN. Então, a gente tem um desafio de traduzir o que a gente precisa, ou como a gente vai fazer as coisas, para um termo em que as pessoas estão acostumadas com coisas de TV, ou até mesmo mídia impressa. Não é normal a, a redação ou a alta gestão de um canal de mídia ter conhecimento técnico sobre o que a gente faz. Então, a gente precisa bastante usar analogias com o que eles estão acostumados, analogias do meio do jornalismo, da redação. Então, esse é um desafio bem grande, digamos assim. Eu imagino. Com tudo que a gente falou ali nos bastidores do WordCamp, realmente deu para perceber que é um desafio diário, né? Porque você lida com notícias diariamente. Acredito que é importante a gente pensar, como se destacar no meio disso tudo, né? E teve algo que você fez para se destacar, para ser reconhecido como técnico líder dentro da empresa? Coisas que a gente consegue se diferenciar dentro da área de tecnologia e também dentro da área de mídia. São duas áreas que a gente consegue atacar simultaneamente. Então, como eu te falei, em tecnologia, não é comum você ser uma pessoa que se posiciona. O pessoal de tecnologia costuma ser muito mais na deles, muito mais quieto, muito mais reativo do que necessariamente ativo, proativo, essas coisas assim. E também o pessoal de tecnologia costuma focar muito em tecnologia e não tanto em negócio. Então, uma pessoa que conhece o negócio em que ele está trabalhando e é altamente técnico, consegue se sair melhor do que uma pessoa que é simplesmente técnica. Apesar de que seja extremamente necessário que você consiga escrever um código de qualidade, consiga criar soluções que façam sentido, que sejam performáticas, só isso não é o bastante. Todo mundo, na prática, consegue fazer isso, quando chega a um certo nível de senioridade, né? Mas todo mundo consegue fazer. Esse é o mínimo que se espera. Agora, quando você consegue, dentro da sua solução, trazer coisas de dentro do negócio, aí você consegue se destacar. Então, você consegue argumentar o porquê de você estar fazendo da forma X ou da Y. Não simplesmente por algum argumento técnico, mas porque você sabe que isso vai trazer algum valor para a empresa. Então, lá na CNN e em qualquer veículo de notícia, é extremamente importante a velocidade de publicação de notícias, por exemplo. Então, segundos importam. Esse é o nível de necessidade que a CNN tem. Então, se a CNN publica alguma coisa com alguns segundos de atraso em relação à Globo, por exemplo, isso é um gargalo, isso precisa ser resolvido. E quando você desenvolve uma solução pensando nisso, você consegue se sobressair. E no lado de mídia, também existem alguns diferenciais que aí já são coisas que não são comuns, já são coisas comuns em tecnologia. Então, assim, é, você conseguir apresentar uma solução legal, você conseguir traduzir as necessidades, os problemas, principalmente os problemas, por que que tal coisa está acontecendo. Você sabe tecnicamente, o servidor está lento porque falta processamento, o site está lento porque tem muita imagem. Mas você traduzir isso de uma forma que a redação e que a liderança consigam entender é um diferencial bem grande. E isso não é comum. Na verdade, não é comum ter tecnologia dentro de portais de notícia. Quem dirá tecnologia nesse nível de capacitação?
Uhum. É interessante porque a CNN tem toda uma equipe, né, de tecnologia por trás. E quando você fala em postar uma notícia, né, uma reportagem, depois da Globo, por exemplo, vocês que acabam facilitando para os jornalistas, então vocês falam, ó, tem que postar desse jeito, tem que fazer assim. Em quais processos, além desse de postagem, vocês auxiliam nessa parte do jornal? Bom, hoje a gente faz muita coisa dentro da CNN. Então, além do portal, a gente, na verdade, o portal é um, é um dos maiores projetos, mas ainda é um projeto dentro de vários que a gente cuida. Então, o portal hoje é o nosso centro de conteúdo. Ele não é necessariamente um site. Ele é realmente um sistema, é uma aplicação, é um software baseado em WordPress que distribui conteúdo para diferentes canais, diferentes lugares. Então, a gente tem o site, que é realmente uma aplicação separada, não está dentro do WordPress. A gente tem o aplicativo para celulares, que funciona também de uma forma diferente do que o site. A gente tem é, o- os portais parceiros que consomem o conteúdo também. Então, a CNN tem parcerias com vários outros sites, vários outros portais, em que tem um compartilhamento de conteúdo. A CNN também tem a TV, que a gente fornece conteúdo para a TV, e em um nível acima também a gente gerencia, não a gente tecnologia, mas a gente faz as ferramentas que gerencia o canal do CNN Money. Então, aqueles gráficos, as notícias, tudo aquilo é gerenciado por um software que a gente fez baseado em WordPress. Além disso, a gente tem algumas iniciativas de inteligência artificial dentro do CMS, dentro do WordPress, e também para publicação de conteúdo. A gente publica matérias automatizadas por IA. Então, a gente tem uma inteligência artificial que fica acompanhando o canal ao vivo e a gente consegue fazer recortes do canal e, a partir do recorte, gerar a matéria através de inteligência artificial. Além disso, a gente tem uma dashboard para o mercado financeiro também, que todo mundo consegue se cadastrar e tem sites, fazer análise de ações, é, e por Isso aí vai. É muita coisa que a gente isso faz. é muita coisa mesmo, e isso é muito bacana, porque às vezes a gente olha e vê que a CNN é só um canal de notícia, né? E não é, tem muita coisa por trás disso. E é interessante porque tudo é automatizado hoje em dia, né? E ouvindo você falar tudo que tem no sistema da CNN, é impressionante que não cai o sistema, né? É lógico, porque se cair, perde muito dinheiro, assim, em minutos, mas é interessante a segurança que vocês têm tudo nisso, né? Essa parte um pouco mais técnica. E para quem trabalha com essa área, João, o que que você considera essencial aprender hoje para quem quer evoluir em tecnologia nos próximos anos? O que que você acredita que vai dar o boom? Porque a gente sabe que a inteligência artificial veio, mas pessoas já não querem apenas a inteligência artificial, na minha visão, né? Então, o que que você acredita que seja essencial aprender? A gente tá inicial. Eu tenho uma visão um pouco diferente do que muita pessoa acredita. Eu não acho que a inteligência artificial seja um desafio ou uma ameaça para a tecnologia ou para programadores. Na verdade, eu acho uma solução, mas eu também acho que é uma grande armadilha. Eu vejo muita gente extremamente apoiada na inteligência artificial. E hoje, a inteligência, como geradora de código, ela não é suficiente. Na verdade, na CNN, praticamente nenhum código que a gente tem dentro dos sistemas, dentro do portal, praticamente nenhum código é gerado por inteligência artificial. A gente é bem restrito em relação a isso e a gente é bem crítico. E não é só na CNN, dá para ver em várias outras empresas que focaram bastante em geração de código com inteligência artificial e estão voltando nisso, porque a inteligência artificial ela é muito boa para te ajudar a dar contexto, a estudar, a pensar em uma análise, a montar uma estratégia, mas em escrever código em si ela não é boa porque, querendo ou não, a inteligência artificial é baseada no conhecimento que está na internet.
E o melhor código que está na internet não é o código que está aberto, não é o código que está disponível para todo mundo. Então, por exemplo, a gente não vê o código do Zoom, do Spotify, do Airbnb na internet. Esse código é fechado. A gente vê o código do Joãozinho 23 que está estudando. Então, muito do que a inteligência artificial pega é baseado em código de qualidade inferior. Não que todo código que está aberto é inferior, mas pensando em proporções, tem muito mais código de baixa qualidade do que de alta qualidade. Então, é importante conhecer e usar a inteligência artificial, mais de um modelo, sempre que possível, mas de uma forma mais estratégica do que necessariamente para criar algo para você. Eu acho que sobre a inteligência artificial, eu acho que é isso. E também, pensando agora como programador, como desenvolvedor, tem que pensar nas bases da engenharia de software. Então, querendo ou não, pode parecer diferente, mas o código que a gente escreve, a programação que a gente faz, é a mesma dos anos 80. Muda pouquíssima coisa. Então, todas as regras já estão aí, elas já estão definidas, elas já existem. Não precisa pensar em algo novo. Então, estudando a base da engenharia, já vai dar para trabalhar com praticamente qualquer coisa. Então, pensar em algoritmo, pensar em arquitetura de código, pensar em infraestrutura, em estruturas de dados, todas essas coisas são coisas muito básicas que geralmente costuma se aprender na faculdade, não em todas as faculdades, mas costuma se aprender na faculdade, que as pessoas estão deixando de lado. Estão pensando muito mais em ferramenta e não em conhecimento de verdade, em teoria. Então, o pessoal quer aprender quer usar um martelo, mas não sabe qual é a utilidade desse martelo. Não sabe em quais casos o martelo é uma boa opção. E aí vai ficar martelando tudo, prego, parafuso e qualquer outra coisa que aparecer. Vai dar errado. Uma hora ou outra dá errado. Nossa, é interessante ouvir isso, né? Porque realmente a gente aprende muita coisa na faculdade, mas às vezes a gente fala, ah, não vou precisar disso, teoria, né? Eu quero ver na prática, mas precisa ter a combinação dos dois, né? O equilíbrio, porque a gente precisa ter o raciocínio lógico, o repertório ali para saber como que você vai resolver aquele problema, né? Não vai vir de bandeja uma ferramenta pronta para aquilo. Então, é muito interessante ouvir de um professor, né, de alguém que já está na área. E que conselho você daria para quem quer construir essa carreira dentro de uma empresa ou não? É, você que está há tanto tempo como intraempreendedor, né, sendo empreendedor dentro de uma empresa, você pretende abrir também um negócio seu? O que que você acha dessa área de empreender? Eu acho muito legal. Inclusive, eu tive uma agência por um tempo. Eu tive uma agência por cerca de um ano e meio. A gente fazia bastante e-commerce nela. É, e eu diria que hoje é um ótimo momento para se trabalhar com tecnologia. Tá todo mundo de olho em tecnologia. A gente está em evidência muito mais do que no, no- nos anos passados. É, a inteligência artificial está ajudando muita gente. E vale muito a pena começar a trabalhar com tecnologia hoje. Não necessariamente com programação ou como o que eu faço, por exemplo, com tecnologia no geral. Vale muito a pena. Eu hoje não pretendo empreender. Eu acho muito complicado empreender em cenários em que eu estou trabalhando hoje, que são de alto nível de escala, alto nível de acesso, em que a gente está trabalhando no modelo enterprise, né, digamos assim. Muito complicado em empreender nessa área. Eu não pretendo fazer isso tão cedo. Agora, para quem está começando, eu acho que tanto empreendendo quanto trabalhando numa empresa, num modelo mais tradicional, faz sentido e vale a pena. Obviamente, os desafios são muito diferentes, né? Então, hoje, o mercado está extremamente aquecido e muitas pessoas trabalham e estão correndo atrás de trabalhar com tecnologia, fazendo transição de carreira para se tornar programadores. Então, a concorrência é bem alta. Então, vai precisar de bastante estudo, procurar muitos diferenciais, fazer muitas entrevistas.
e muitas vezes trabalhar em uma empresa que não é muito legal, que não tem um salário muito legal, para poder pegar experiência, para pegar conhecimento. E a partir daí, montar uma carreira mais sólida, né? Mas também no empreendedorismo tem muitos desafios. Prospectar clientes, montar propostas, criar uma autoridade, que a autoridade de um empreendedor é diferente de um trabalhador comum, entre aspas, né? Então, é assim, existem muitos desafios nos dois lados, né? Mas eu pessoalmente eu acho mais prático, mais tranquilo trabalhar, começar no modelo tradicional e a partir daí empreender. Mas eu estou falando isso porque foi o que eu fiz, né? Então, Tem que é, achar um jeito de se destacar ali, né? E ter conhecimentos. Porque se você não é tão autodidata, você vai precisar, ter essa experiência no modelo tradicional, como você falou. Então, isso realmente é importante para saber como que está o mercado. E quando a gente fala muito sobre trabalhar numa empresa, a gente fala bastante sobre soft skills, né? Porque você tem que se diferenciar de um currículo ou outro. O que que muda, né? A pessoa foi na mesma faculdade, estudou o mesmo curso, tem a mesma idade. Como que vai diferenciar você de uma outra pessoa? Você tem alguma dica para essas pessoas que estão montando para falar qual que é o soft skills dela? olha, eu não costumo dizer sobre soft skills, mas é, eu consigo pensar em algumas coisas que eu vejo que são muito importantes, críticas, na verdade. A principal delas é a comunicação. Isso é o básico, é muito importante. Eu entrevisto muitas pessoas e muito do que eu vejo são pessoas gaguejando, que não conseguem se expressar, que têm dificuldade em falar o que sabem. Então, isso é muito importante, a comunicação. Então, eu pessoalmente faço um script das coisas que eu quero falar quando eu vou me apresentar, ou quando eu vou palestrar, ou as minhas aulas seguem um script bem definido, que eu posso mudar ali no meio do caminho, mas eu geralmente sigo algum script. Me ajuda bastante a ter um caminho para seguir. Então, comunicação eu acho que é crucial. Não existe nenhuma carreira, não existe nenhuma profissão, não existe nada que você não precise se comunicar bem. Acho que esse é o básico. A partir daí, eu posso dizer que resiliência é extremamente importante, principalmente em cenários críticos como a CNN. Então, no ano passado, a gente teve alguns cenários bem críticos com um site, o site lento ou o site a ponto de ficar fora do ar. E aí você tem a redação em cima, você tem a liderança em cima, você tem a sua própria cobrança, você tem os próprios gráficos e dashboards que te oprimem porque você vê tudo degradando. Então, você tem que ser resiliente, e a partir daí enquanto tá tudo pegando fogo, conseguir pensar numa solução ou numa estratégia para resolver isso, né? Então, a resiliência vai te trazer calma. E calma também é uma coisa extremamente importante. Ninguém gosta de uma pessoa emocionada no momento de crise. Se você ficar calmo, todas as pessoas em volta de você vão automaticamente se tornar mais calmas também. Então, isso é extremamente importante. Quando a gente está pensando em algo de alta criticidade, para muita gente, uma notícia na CNN atrasar 10, 15 segundos é tranquilo. Na CNN, isso é um absurdo. E você tem que manter a calma quando esse tipo de coisa acontece, sabe? Então, eu diria que são essas três coisas: uma comunicação, resiliência e calma, paz de espírito, digamos assim, sabe? Que bacana. Veio na minha cabeça também paciência, né? Tipo, aconteceu isso, tem que ter paciência, né? Vai ter calma, porque não tem como voltar atrás. Mas essas são ótimas dicas, João. Agradeço muito por você compartilhar a sua trajetória, né? Esses aprendizados e essa visão de mercado com a gente. E eu gosto muito de falar que eu chamo as pessoas para participar desse podcast porque eu acredito que elas são uma referências para muitas pessoas, às vezes para a família, para os amigos, para alunos, por exemplo, até para quem trabalha com a gente. E eu gostaria de saber o que que você acredita que te torna uma referência hoje?
Nossa, eu nunca pensei sobre isso. É porque hoje em dia as pessoas pegam de referência muitos influenciadores, pessoas que têm milhões de seguidores, e muitas das vezes as pessoas que são realmente referências não estão ali sendo influenciadores, né, blogueiros. Então eu gosto de trazer essa perspectiva diferente de que às vezes a gente precisa ir além das redes sociais para conhecer as referências que a gente quer realmente se inspirar. Então, eu te trago essa pergunta, o que que você acha? Bom, eu acho que as pessoas me veem como referência pela capacidade de raciocínio. Eu consigo abstrair relativamente rápido as coisas, então, quando vem alguma novidade, algum novo problema para a gente resolver, eu já tenho, se não alguma solução na cabeça, o caminho que a gente precisa seguir para chegar nessa solução. Isso é uma coisa que o pessoal diz bastante. E acho que também a minha calma, a minha tranquilidade, paciência, igual você disse, né? É, apesar de eu não, igual eu disse, eu sou uma pessoa muito introvertida, eu gosto muito de ensinar e gosto muito de falar sobre o que eu faço, sobre com o que eu trabalho. É uma paixão muito grande. Então, quando alguém vem me tirar alguma dúvida, eu vou ficar com essa pessoa até a dúvida ser realmente sanada. Então, eu acho que é por isso, pela minha capacidade de raciocínio, para eu conseguir pensar e trazer soluções rapidamente, e também por eu não prender esse conhecimento que eu tenho, por querer distribuir com todo mundo que tem interesse, né? Isso é um ponto muito forte, né? Porque tem muitas pessoas que acabam pegando ali, né, o potinho de ouro, querendo ficar só com ele, mas não divide com as pessoas. Então, isso é bem legal. Obrigada, João, por compartilhar com a gente. Para quem quiser entrar em contato com você, conhecer melhor, entender melhor como que funciona o seu trabalho, onde que a pessoa pode te encontrar? Eu diria que o mais fácil é no meu site, que é joãoc.dev, ou no meu Instagram, que é joãocarvalho.cc. Apesar de eu não usar muito o Instagram, o pessoal pode me mandar uma mensagem lá. E também no próprio LinkedIn. Eu sou o João Carvalho lá, é fácil de me encontrar. E diria que são esses os meios mais fáceis. Perfeito. João, você quer deixar alguma mensagem para quem está nos ouvindo, para quem está se inspirando aqui com a nossa conversa? Bom, eu posso dizer para não desistir. O caminho que eu segui, eu só cheguei aqui porque eu não desisti em nenhum momento. Eu trabalho há pouco mais de 15 anos e eu cheguei onde eu cheguei recentemente, né? Me tornei um coordenador ou um arquiteto mais capaz há pouco tempo. Também sou professor há pouco tempo, então não foi algo do dia para a noite, não foi algo fácil, não foi algo rápido. O pessoal está muito focado em querer chegar na senioridade em pouco tempo, ou ser uma referência em pouco tempo, né? É, eu não acho que isso seja viável e não acho que isso seja saudável. Algumas pessoas conseguem ir mais rápido, outras mais devagar, mas todo mundo vai chegar. O importante é não desistir. Perfeito. Então, nunca desista, gente. Para quem está nos acompanhando, teve algum insight, alguma inspiração para criar algo novo, comenta aqui, curte, dá 5 estrelinhas no Spotify. A gente agradece, porque isso nos ajuda com o podcast. E para você que nos ouviu até aqui, agradeço mais uma vez a visita do João nesse episódio sobre tecnologia. Obrigada, João.